Olá, sentinelas da penumbra. No vídeo de hoje teremos 3 relatos sombrios. São 3 histórias que nascem da água. Rios, açudes e margens onde o silêncio esconde mais do que parece. 3 vozes diferentes, mas todas com o mesmo aviso. O que mora na água pode não ser apenas peixe ou correnteza. São histórias de vaqueiros perseguidos por cavaleiros espectrais, pescadores chamados por vozes que nunca deveriam responder, e vilarejos onde a calmaria da superfície encobre pactos antigos. Ajuste o fone e relaxe. Bem-vindos ao Vozes no Vazio. Vozes no Vazio. Histórias e relatos sombrios. Em um vilarejo cearense, Maria, uma costureira, viveu algo que nunca contou. Não por vergonha, mas por medo do que os vizinhos diriam, ou do que o padre faria se soubesse que ela viu. O lugar era pequeno, perdido no sertão, com casinhas de adobe e telhados de palha, que rangiam sob o sol escaldante, cercado por cajueiros cujos galhos secos batiam uns nos outros como ossos. A igreja colonial, com suas paredes brancas descascadas expondo tijolos úmidos, vitrais coloridos quebrados, que filtravam a luz em tons distorcidos, e um sino que só tocava em missas. Ficava no centro, como um marco que todos respeitavam, mesmo com as histórias de sombras nas noites de lua cheia. Era junho de 2024, tempo das festas de São João, quando o vilarejo ganhava vida com fogueiras crepitando nas ruas, o cheiro de milho assado e canjica se espalhando pelo ar, e o som de zabumbas e triângulos ecoando até tarde, misturado com risos de crianças correndo. Eu, Maria, de 26 anos, ajudava na decoração da igreja, costurando bandeirinhas de tecido colorido, com linhas que minhas mãos já conheciam de cor, e arrumando o altar com flores do campo que colhia no caminho, girassóis murchos e margaridas brancas que mal sobreviviam ao calor. O pastor Padre Anselmo era o orgulho do vilarejo. Um homem de 50 anos, barba grisalha, que cobria cicatrizes no rosto, voz grave que enchia a igreja nos domingos e mãos calejadas que abençoavam com firmeza. Mas naquela noite tudo mudou. E o que vi me persegue até hoje, me fazendo acordar com o som de cânticos que não existem. Era uma quinta-feira, o calor abafado misturado com a fumaça das fogueiras, que subia em espirais escuras, e eu estava na igreja terminando as bandeirinhas, o suor escorrendo pela testa, enquanto enfiava a agulha no pano. O padre Anselmo me pediu para deixar a porta dos fundos aberta para ventilação, dizendo que ia rezar até tarde e precisava do ar fresco para conversar com Deus. Saí por volta das 22h. O céu estrelado acima dos cajueiros, o chão quente sob meus pés descalços. Mas algo me fez voltar. Esqueci minha tesoura no banco da terceira fileira, onde costumo sentar para rezar. Abri a porta devagar, o rangido da madeira ecoando no silêncio, e ouvi vozes, baixas, femininas, misturadas com o crepitar das velas que tremeluziam no altar e o cheiro forte de cera queimada. Não era o coral da missa, nem as rezas que eu conhecia. Escondi-me atrás do confessionário, o coração batendo tão forte que parecia explodir. E vi ele, o padre, de túnica preta que arrastava no chão sujo, conversando com 3 mulheres. Não eram da vila. Vestiam roupas leves, quase transparentes, que brilhavam como se molhadas. E seus rostos pareciam desfocados, como se a luz das velas os apagasse, deixando só contornos. Uma delas riu, um som agudo que cortou o ar e ecoou nos cantos da igreja, e o padre respondeu, a voz baixa: "Vocês sabem o que fazer. Obedeçam ou o pacto quebra." Elas sumiram na penumbra, deslizando como fumaça, e ele trancou uma porta lateral com uma chave antiga. O clique metálico reverberando. Nos dias seguintes, os boatos começaram a rolar como vento no sertão. Dona Zefa, a quituteira que vende tapioca na feira, cochichou para mim enquanto eu comprava farinha que vira o padre com mulheres da cidade, saindo da igreja à noite, carregando sacolas pesadas. Eu não acreditava. Ele era santo para nós, o homem que curou meu irmão de febre com uma reza anos atrás. Mas numa noite de sábado, às 23h, voltei para pegar um tecido azul que deixei no altar. A igreja estava silenciosa. Só o vento nos vitrais quebrados fazendo um assobio agudo, quando ouvi um sussurro. Maria. Meu nome. Claro, como se alguém sussurrasse no meu ouvido. Aproximei-me. O cheiro de cera queimada misturado com algo doce,
como perfume velho e podre, subindo pelas narinas, e vi sombras dançando nos vitrais, formas de mulheres, girando sem parar, com cabelos longos que pareciam flutuar. Corri para casa trancando a porta, mas o som ficou baixo, insistente, como um chamado que se infiltrava nos meus sonhos. Na semana seguinte, decidi investigar. Era uma terça. A vila dormindo após a última noite de São João. As cinzas das fogueiras ainda fumegando nas ruas e o calor ainda pesava, grudando a roupa na pele. Entrei na igreja às 22h30, com uma lanterna que tremia na minha mão e o coração na boca. O suor escorrendo apesar da noite fresca. O altar estava diferente. Velas acesas em lugares que eu não coloquei, gotejando cera no chão de pedra, e um baú de madeira entalhada, coberto de símbolos que não reconheci, que não estava ali antes. Abri com as mãos trêmulas, o som da tampa rangendo, ecoando, e congelei. Dentro, fotos amareladas de mulheres, algumas com nomes escritos em tinta desbotada. Lucia, 2015, Teresa, 2018, Joana, 2020, e pertences. Um brinco de pérola quebrado, uma fita de cabelo emaranhada, uma pulseira de couro rasgada. Meu sangue gelou quando vi um boneco de pano, com feições rudimentares costuradas. Vestido com um retalho do meu vestido azul, os olhos de botão me encarando. Ouvi passos atrás. O padre, os olhos negros como buracos, me encarando. Maria, você não deveria estar aqui. Isso é sagrado. As vozes voltaram altas, desesperadas. Ajuda-nos! Liberta-nos! Ele sorriu erguendo as mãos, e os bonecos tremeram, as linhas se movendo, como se costuradas por mãos invisíveis, um deles caindo e rastejando na direção dos meus pés. Desesperada. Corri para a porta, mas ela travou, a madeira inchada pelo calor não cedia. As sombras nos vitrais se moveram, tomando forma. Mulheres translúcidas com olhares vazios e vestidos rasgados, avançando devagar, os pés não tocando o chão. Gritei, o som se perdendo nas paredes, e quebrei uma janela com um banco que arrastei do corredor. O vidro cortando meu braço, sangue quente escorrendo na manga. Pulei para o pátio, o vento quente me acertando como uma bofetada, e ouvi o padre gritar, você vai se arrepender, Maria. Elas vão te buscar. Fugi para casa, trancando tudo, o braço doendo. Mas o sussurro não parou. Maria, volta. Misturado com cânticos fúnebres que vinham da igreja, graves e ritmados, como uma missa dos mortos. Nos dias seguintes, o vilarejo seguiu normal. As fogueiras se apagaram, as ruas voltaram ao silêncio, e o padre pregou no domingo como se nada tivesse acontecido, a voz ecoando. Maria, o caminho da salvação é estreito. As pessoas me olhavam estranho na feira, cochichando enquanto eu comprava linha, como se soubessem de algo que eu não contava. Uma noite achei um bilhete sob a porta, dobrado e úmido. Maria, altar 0215. Minha letra, mas eu não escrevi, juro, o papel cheirando a cera e mofo. Comecei a ver sombras nos cajueiros, altas, com vestidos leves que flutuavam no vento. E ouvi risos abafados, misturados com choros, como se as mulheres me chamassem. Contei para o velho seu José, que conserta redes na praça, e ele balançou a cabeça, os olhos fundos. Dizem que o padre faz rituais para espíritos. Mulheres que ele usou, e agora elas ficam. Cuidado, menina. Tentei denunciar na prefeitura, mas o atendente riu. História de costureira assustada com São João. Sei que aquelas mulheres são almas presas, invocadas pelo padre num pacto sombrio, e os bonecos são parte disso. Uma vez achei um botão do meu vestido no baú que deixei na igreja, como se alguém o tivesse levado. Agora ouço cânticos toda a noite, e às vezes vejo uma sombra na janela, com o rosto desfocado do padre. Se você passa por uma igreja isolada, cuidado com quem prega. Às vezes o altar guarda pecados que não morrem, e te chamam pelo nome. Um vaqueiro de Goiás chamado João guardou este relato na memória por medo de que as palavras o trouxessem de volta, ou de que os outros na cidadezinha rissem dele, como riram do velho Zé quando contou suas histórias. O lugar era uma cidade pequena no interior de Goiás, cercada por campos secos e um rio sinuoso que cortava a terra como uma cicatriz, com margens altas de mato e neblina que subia nas manhãs frias. Era agosto de 2024, tempo das cavalgadas anuais.
quando os vaqueiros se reuniam com seus cavalos relinchando, o cheiro de couro e poeira no ar, e o som de botas batendo no chão ecoava nas festas. Eu, João, de 29 anos, trabalhava com o gado desde menino e ajudava nas cavalgadas há mais de 10 anos. Conhecia cada trilha, cada cerca, cada poço d'água da região. Mas meu orgulho era conhecer o seu Roberto, o organizador. Um vaqueiro de 45 anos, alto, com um chapéu gasto e um sorriso que conquistava todos. Roberto chegou na cidade uns 5 anos antes, vindo não sei de onde. Dizia ser de Minas, mas o sotaque não batia direito. Ninguém questionava muito. Vaqueiro bom é vaqueiro respeitado. Ele liderava as montarias como ninguém. Conhecia cada curva do rio, cada banco de areia, cada pedra escorregadia. Os cavalos obedeciam ele como se entendessem uma língua secreta. E tinha algo nos olhos dele, uma coisa antiga, como se carregasse histórias que não contava para ninguém. A fazenda onde trabalhávamos ficava a uns 15 quilômetros da cidade. Terra boa para gado, com pasto verdinho na época das chuvas. Mas era perto do rio que as coisas ficavam estranhas. Os antigos da região sempre falavam baixinho sobre aquelas águas. Diziam que antes da cidade existir, ali era território de índio, e que houve guerra, muito sangue derramado na beira da água. O velho Zé, que conserta arreios há mais de 40 anos, sempre murmurava que o rio não esquece e não perdoa. Era uma sexta-feira, o sol ardendo nos campos secos, deixando o ar quente e empoeirado, e a cavalgada estava no auge. Cerca de 30 vaqueiros, cavalos galopando, risadas ecoando pelos campos e o som dos sinos das boiadas ao longe, criando uma sinfonia rural. Seu Roberto montava à frente no seu cavalo alazão, um animal bonito, que parecia dançar ao invés de apenas galopar. O chapéu dele balançava no ritmo da montaria, e ele guiava a gente até o rio para descansar e dar água para os animais. Esse rio aqui, gritava Roberto por cima do barulho dos cascos. Conhece a família da minha família? Meu avô pescava nestas águas quando eu era pequeno. A água corria lenta naquele ponto, formando uma curva natural onde a correnteza diminuía. A neblina subia como vapor das águas mais fundas, e as árvores nas margens formavam uma espécie de túnel verde. Roberto desmontou com elegância e começou a contar histórias enquanto os cavalos bebiam. Falava de pescarias milagrosas, de dourados enormes que subiram o rio, de noites de lua cheia quando a água ficava prateada como espelho. Sua voz era hipnótica, e todos paravam para escutar. Ele tinha esse dom. Quando Roberto contava uma história, até o vento parecia parar para ouvir. Vocês sabem por que este rio faz essa curva aqui? Perguntou apontando para o formato quase circular que a água fazia. Os antigos diziam que foi aqui que os espíritos das águas escolheram para morar. Por isso ela gira, dança, nunca para. Alguns riram, outros ficaram quietos. Eu prestei atenção no jeito que ele falava. Não era como quem conta lenda, era como quem sabe de algo. Naquela noite, acampamos perto da margem. O fogo crepitava, iluminando nossos rostos cansados, e o cheiro de café forte e feijão tropeiro misturava com o ar úmido do rio. Roberto ficou responsável pela primeira vigília, como sempre fazia. Dizia que dormia pouco mesmo, então preferia cuidar do acampamento. Devia ser umas 2 da manhã quando acordei com um som estranho. Não era o barulho normal da água correndo, nem o canto dos grilos. Era um relincho baixo, abafado, diferente dos nossos cavalos. Me levantei devagar, tentando não acordar os outros, e peguei minha lanterna. As brasas do fogo ainda davam uma luz fraca, mas suficiente para ver que nossos cavalos estavam todos ali, quietos, algumas cabeças levantadas como se também tivessem ouvido. Caminhei até a margem, a lanterna tremendo na minha mão. A neblina estava mais densa que antes, e por um momento pensei ter visto sombras na água, cavalos e cavaleiros, translúcidos como fantasmas, galopando na superfície do rio. Balancei a cabeça pensando que era sono, mas o som continuava. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei e vi seu Roberto saindo da neblina, os olhos brilhando como se refletissem a luz da lua. Mas não tinha lua naquela noite. O céu estava encoberto. É só o vento, João, disse ele, mas o sorriso estava torto, forçado. Rio de noite engana a gente. Volta a dormir. Mas eu tinha certeza do que vi. E tinha certeza de que Roberto também tinha visto. Nos dias seguintes, tentei tocar o assunto com os outros vaqueiros, mas a maioria riu ou mudou de conversa. Só o Toninho, um peão mais velho,
Puxou meu braço de lado e sussurrou: João, tem coisa neste rio que é melhor não mexer. Já vi vaqueiro sumir por aqui e nunca mais aparecer. Os boatos começaram devagar, como sempre acontece em cidade pequena. O velho Zé, que tem a oficina de arreios na rua principal, começou a murmurar na venda do seu Antônio. Dizia que o rio engolia gente, vaqueiros que sumiram nas cavalgadas passadas, pescadores que saíram de manhã e nunca voltaram. Lembra do Carlinhos? Perguntava Zé, mexendo no café com açúcar. Sumiu faz 3 anos, dizem que caiu no rio. Mas eu vi as marcas na barranca. Não era queda, não. Era como se tivesse sido arrastado. Eu ri na primeira vez que o vi, mas comecei a prestar atenção. Carlinhos eu conhecia. Era um vaqueiro experiente, nadava que nem peixe. Difícil acreditar que tinha se afogado por acidente. Numa manhã de quarta-feira, resolvi ir pescar sozinho no rio. Levei minha vara, uma cadeira velha e um isopor com cerveja. Queria ver se conseguia entender o que tinha de estranho naquelas águas. O lugar estava silencioso demais, nem passarinho cantando. Só o som da água correndo e o vento nas folhas. Foi quando achei o primeiro osso. Estava flutuando perto da margem, branco e liso, com marcas estranhas que pareciam cortes. Peguei com um graveto e vi que era um pedaço de costela humana, sem dúvida. O estômago revirou, mas mostrei para o seu Roberto quando ele apareceu 1 hora depois montado no alazão. Roberto desceu do cavalo devagar e pegou o osso na minha mão. O rosto dele mudou completamente. Ficou fechado, sério, como se tivesse visto algo terrível. Deixa isso aí, menino, disse, jogando o osso de volta na água. O rio guarda seus segredos, e é melhor a gente guardar os nossos também. A forma como ele falou me arrepiou. Não era conselho, era ameaça. Naquela noite acabei voltando ao rio mesmo contra minha vontade. Era como se algo me puxasse. A lua estava cheia, refletindo na água como um espelho partido, e o silêncio era quebrado só pelo coachar dos sapos e pelo rangido dos galhos no vento. E então ouvi de novo, os relinchos baixos, o som de cascos na água. Desta vez consegui ver claramente. Eram dezenas deles. Cavaleiros espectrais galopando na superfície do rio, subindo e descendo a correnteza, como se fosse terra firme. Alguns eu reconheci. Carlinhos estava lá e o mané do seu Joaquim que sumiu no ano passado, todos montados em cavalos translúcidos, com os olhos brilhando na escuridão. O rio começou a sussurrar meu nome. João, João. A voz era múltipla, como se várias pessoas falassem junto, e saía da própria água, um som gorgolejante que fazia minha espinha gelar. Corri para casa como nunca corri na vida, o coração disparado, suor frio escorrendo pelas costas, mas sabia que ia voltar. Aquilo me chamava de um jeito que não conseguia explicar. Na semana seguinte, a curiosidade venceu o medo. Era uma quarta à noite, a lua cheia iluminando tudo como se fosse dia, e eu estava determinado a entender o que acontecia naquelas águas amaldiçoadas. Levei minha vara de pescar como desculpa, mas também uma corda e uma lanterna potente. O mato perto da margem estava pisoteado, como se uma boiada inteira tivesse passado por ali. Mas não eram marcas de boi. Eram cascos de cavalo, centenas deles, formando trilhas que levavam direto para dentro da água. Segui uma das trilhas e achei algo que fez meu sangue gelar. Era um buraco na terra, meio escondido por folhas e galhos, como se alguém quisesse disfarçar. Tirei a cobertura e quase vomitei. Lá dentro tinha ossos, muitos ossos, crânios, costelas, ossos de braço e perna, todos limpos como se tivessem sido fervidos. E no meio daquele cemitério improvisado, um chapéu de vaqueiro igual ao do seu Roberto, sujo de uma lama vermelha que não parecia barro. Foi quando ouvi os galopes atrás de mim. Virei devagar, já sabendo o que ia ver. Roberto estava lá parado no meio das árvores, montado no alazão. Mas não era o mesmo homem que eu conhecia. Os olhos dele estavam completamente negros, como os dos espectros que eu via no rio, e um sorriso sinistro deformava seu rosto. João, disse ele, a voz rouca como se não tivesse falado em anos, você viu demais. Agora não tem volta. O rio começou a borbulhar atrás de mim, e quando me virei, vi as figuras saindo da água. Eram os cavaleiros espectrais, mas agora podiam andar em terra firme. Vinham em minha direção com cordas nas mãos, os rostos sem pele balançando no vento noturno. Gritei e corri para o mato, os galhos arranhando meus braços, espinhos rasgando minha roupa.
Podia ouvir os galopes atrás de mim cada vez mais perto, e a risada de Roberto ecoando entre as árvores. Desci uma ribanceira escorregadia, rolando na lama, e me escondi numa toca de tatu abandonada. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que iam me encontrar só pelo barulho. O som dos galopes passou por cima da toca, e eu escutei Roberto gritando meu nome, a voz cheia de raiva. Depois de um tempo que pareceu eterno, o barulho parou. Mas o rio continuava a sussurrar. João, vem. Junta com nós. Era uma cantiga macabra, hipnótica, que quase me fez sair do esconderijo. Espiei pela entrada da toca e vi uma cena que nunca vou esquecer. Seu Roberto estava de pé na margem do rio, com os braços levantados para o céu, falando numa língua que não reconheci. As palavras saíam da boca dele como um canto antigo, e a água do rio começou a brilhar com uma luz esverdeada. Os cavaleiros espectrais se aproximaram dele em círculo, e Roberto caiu de joelhos no chão. O corpo dele tremeu violentamente, como se alguma coisa tivesse entrado nele. E quando levantou a cabeça, não era mais ele. Era outra pessoa, ou outra coisa, usando o corpo de Roberto como roupa. Consegui sair da toca sem fazer barulho e corri para a vila, direto para a casa do velho Zé. Encontrei ele acordado, como se tivesse me esperando, sentado na varanda com uma xícara de café na mão. Você viu, não foi? Perguntou antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Contei tudo. Os ossos, o buraco, Roberto, os cavaleiros. Zé escutou em silêncio, balançando a cabeça devagar. Menino, disse ele, esse rio é amaldiçoado desde antes da cidade existir. Os índios que moravam aqui faziam sacrifícios para as águas, ofereciam sangue para os espíritos. Quando os brancos chegaram, mataram os índios, mas os espíritos ficaram. Roberto, ele fez um pacto. Oferece almas para os mortos em troca de poder sobre os vivos. Mas por que ninguém faz nada? Perguntei. Quem vai acreditar? E quem tem coragem de enfrentar os mortos? No dia seguinte, fui na delegacia contar para o delegado Marcos, um homem sério que conhecia desde criança. Ele me ouviu com paciência, fez algumas perguntas e prometeu investigar. Mas quando voltou do rio, disse que não achou nada suspeito. Ilusão de vaqueiro, rio. Muito sol, pouca água. Acontece direto por aqui. Mas eu vi no olho dele que ele estava mentindo. Ou com medo ou comprado. Talvez Roberto tivesse mais influência na cidade do que eu imaginava. Nos dias seguintes, a cavalgada continuou normalmente, mas eu evitei o rio como se fosse peste. Seu Roberto me olhava de canto. O sorriso sumido, substituído por uma expressão que não conseguia decifrar. Era como se ele soubesse que eu sabia, mas não podia fazer nada na frente dos outros. Os pesadelos começaram na segunda noite. Sonhava com o rio, com Roberto me chamando das águas, com mãos pálidas saindo da correnteza tentando me puxar para baixo. Acordava suando frio, com o gosto de água podre na boca. Uma manhã achei um bilhete no meu alforge. João, Rio, 0215. Escrito com minha própria letra, mas eu não lembrava de ter escrito. O papel cheirava a água podre e tinha manchas marrons que pareciam sangue seco. Comecei a ver sombras nos campos durante o dia, cavalos sem cavaleiros galopando na beira do horizonte, sempre sumindo quando olhava direito. E os relinchos. Ouvia relinchos à distância, mesmo quando estava longe do rio, como se os espectros tivessem saído das águas e espalhado pela região. Uma noite, o sonho foi diferente. Eu estava na margem do rio, mas era dia, e a água estava cristalina. Roberto estava lá, mas era o Roberto de antes, sorrindo, me chamando para pescar. Quando cheguei perto, ele segurou meu braço e sussurrou. Você não pode contar para ninguém, João, eles não vão entender. Mas você pode fazer parte disso. Pode ter o poder. Acordei com a sensação de que ele tinha realmente falado comigo, não só no sonho. E durante o dia comecei a sentir uma atração estranha pelo rio, como se alguma coisa me puxasse para lá. Denunciei de novo na delegacia, desta vez levando o bilhete. O delegado Marcos olhou o papel, cheirou e devolveu para mim com um sorriso forçado. João, você está precisando de umas férias. Muito trabalho, muito sol. Por que não vai visitar uns parentes na capital? Mas eu vi ele guardando uma cópia do bilhete na gaveta. E naquela tarde, vi Roberto saindo da delegacia, cumprimentando o delegado como velho amigo. A situação estava ficando perigosa. Roberto tinha aliados, talvez mais do que eu imaginava.
Comecei a suspeitar que não era o único na cidade que sabia do pacto com os espíritos, e que talvez alguns fizessem parte do esquema. Tudo mudou numa quinta-feira de manhã. Acordei e fui cuidar dos cavalos, como sempre fazia, mas o alazão de Roberto não estava na cocheira. Perguntei para o Toninho, que disse ter visto Roberto saindo de madrugada, montado e levando uma corda. Passei o dia inquieto, com um pressentimento ruim no peito. À tarde chegou a notícia. O Pedrinho, filho do seu Antônio da Venda, tinha sumido. Saiu de casa de manhã para pescar e não voltou. Encontraram a vara dele na margem do rio, mas nenhum sinal do menino. Pedrinho tinha apenas 16 anos, um menino esperto que conhecia o rio como ninguém. Difícil acreditar que tinha se afogado por acidente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, ouvindo os sons da fazenda até que escutei o que estava esperando. Galopes na distância. Me levantei, me vesti em silêncio e saí para seguir o som. Os galopes vinham do rio, como sempre. Mas desta vez eram diferentes. Não eram espectrais, eram reais. Cheguei na margem e vi Roberto desmontando do alazão, arrastando alguma coisa pesada para fora do rio. Era o corpo do Pedrinho. Roberto colocou o menino no chão e começou a falar naquela língua estranha de novo. As palavras ecoaram pela noite e a água do rio começou a brilhar. Os cavaleiros espectrais apareceram, mais nítidos que antes, e um deles desmontou e se aproximou do corpo. Era Carlinhos. Reconheci o rosto, mesmo translúcido. Ele se abaixou sobre Pedrinho e respirou. Literalmente puxou o ar dos pulmões do menino, que ficou ainda mais pálido. Quando Carlinhos levantou, parecia mais sólido, mais real. Roberto sorriu e fez um gesto com a mão. Carlinhos montou no cavalo espectral e desapareceu na água. Mas antes de sumir completamente, olhou na minha direção e acenou. Eles sabiam que eu estava lá. Roberto pegou o corpo de Pedrinho e o arrastou para dentro do mato. Eu o segui mantendo distância e vi ele jogando o menino no buraco que eu tinha descoberto antes. Mas agora o buraco estava maior, mais fundo, cheio de ossos novos. Obrigado por vir, João, disse Roberto sem se virar. Economizou meu trabalho de ir te buscar. Corri, mas desta vez os cavaleiros espectrais me cercaram antes que pudesse chegar no mato. Eram tantos que perderam a conta. Dezenas deles, talvez centenas, todos montados, todos com cordas nas mãos. Roberto caminhou até mim devagar, sorrindo aquele sorriso torto. Você tem duas opções, disse. Pode virar um deles, vagar para sempre nas águas, servindo aos espíritos antigos. Ou pode se juntar a mim, ajudar a alimentar o rio, ter poder sobre os vivos e os mortos. Por que você faz isso? Perguntei, a voz saindo trêmula. Porque os espíritos me deram uma escolha parecida, há 5 anos, que eu escolhi viver. Foi quando entendi. Roberto não era vaqueiro coisa nenhuma. Era como eu, alguém que tinha descoberto o segredo do rio e foi forçado a fazer um pacto. A diferença é que ele escolheu se tornar o algoz ao invés de vítima. O que aconteceu depois ainda não consigo explicar direito. Talvez tenha sido sorte. Talvez os espíritos tenham se distraído, ou talvez algo maior tenha me protegido. Consegui escapar daquele círculo de mortos. Corri pelo mato como um animal caçado. E cheguei na estrada principal quando o sol estava nascendo. Parei um caminhoneiro que conhecia e pedi carona para a cidade. Contei tudo para ele, e ele me levou direto para a delegacia. Desta vez não falei com o delegado Marcos. Falei com um investigador de Goiânia que estava na cidade por causa do sumiço do Pedrinho. O investigador me ouviu com atenção, fez perguntas específicas e disse que ia investigar pessoalmente. 2 horas depois, ele voltou acompanhado de uma equipe da polícia científica. Tinham achado o buraco com os ossos, exatamente onde eu falei que estava. Mas Roberto tinha sumido. O alazão foi encontrado solto no pasto, com marcas estranhas no lombo, queimaduras em formato de mãos. A casa onde Roberto morava estava vazia, como se ninguém nunca tivesse morado lá. E quando investigaram os documentos dele, descobriram que não existiam. A identidade era falsa. Pedrinho foi encontrado morto no buraco, junto com os restos de pelo menos 15 pessoas. A perícia confirmou que alguns ossos eram muito antigos, talvez de décadas. Outros eram recentes. O caso virou manchete nos jornais de Goiás, mas a versão oficial foi diferente da realidade. Disseram que Roberto era um serial killer que usava a identidade de vaqueiro para atrair vítimas.
que ele matava as pessoas e jogava os corpos no rio para serem levados pela correnteza, que eu tive sorte de escapar. Não mencionaram os espíritos, nem o pacto, nem os cavaleiros espectrais. Era melhor assim. Ninguém ia acreditar mesmo, mas eu sei da verdade. E sei que Roberto não morreu, não desapareceu. Ele voltou para o rio, para o lugar de onde veio, e que os espíritos ainda estão lá, esperando o próximo vaqueiro curioso que vai querer descobrir seus segredos. Por isso, guardo esta história na memória, com medo de que as palavras o trouxessem de volta. Mas também guardo para avisar. Se você cavalga perto de um rio isolado, cuidado com quem guia. Às vezes, as águas levam mais que peixes. E se ouvir relinchos na madrugada, se ver sombras galopando na superfície da água, se alguém te oferecer poder sobre os mortos, corre. Corre e nunca olha para trás. Porque os espíritos das águas são pacientes. Eles podem esperar anos, décadas, até encontrar alguém disposto a fazer o pacto. E quando encontram, esse alguém vira o novo Roberto, o novo cavaleiro das águas, responsável por alimentar o rio com sangue e almas. Dizem que em noites de lua cheia, ainda dá para ver um homem montado num alazão na beira do rio, procurando a próxima vítima. E quem olha nos olhos dele nunca mais consegue resistir ao chamado das águas. Eu deixei Goiás no dia seguinte e nunca mais voltei. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, ainda ouço os relinchos na distância. E sei que Roberto está por aí, em algum rio perdido do interior, continuando o trabalho que os espíritos lhe deram. Se você é vaqueiro, se conhece rios isolados, se gosta de cavalgar sozinho, lembra dessa história. E se um dia encontrar um homem sorridente, que conhece as águas como a palma da mão, que fala dos espíritos com familiaridade demais, que tem olhos que brilham na escuridão, não aceite o convite para cavalgar com ele, porque no final das contas, o rio sempre cobra seu preço. E geralmente, esse preço é sua alma. Pedro, pescador do Paraná, deixou este testemunho antes de sumir, escrito às pressas num caderno amarelado, que achei na margem do açude, com a tinta borrada pela umidade e o cheiro de água parada impregnado nas páginas. O vilarejo era um ponto isolado no interior do Paraná, cercado por eucaliptos altos que sussurravam com o vento, às margens de um açude profundo, cujas águas escuras refletiam o céu como um espelho negro. Era abril de 2024, o outono trazendo neblina matinal que cobria o mato e o som de pássaros cortando o silêncio. Eu, Pedro, de 34 anos, vivia da pesca há mais de 15 anos. Conhecia cada canto daquele açude, cada banco de areia, cada tronco submerso onde os peixes se escondiam. Lançava a rede todas as manhãs, quando o sol mal despontava. O cheiro de peixe fresco misturado com a terra molhada, vendendo o que pescava na vila para sustentar minha mãe e minha irmã mais nova. O açude tinha sido construído nos anos 80, represando um riozinho que cortava a propriedade do finado Coronel Batista. Diziam os antigos que antes de represar a água, ali tinha uma fazendinha com umas 3 famílias que foram obrigadas a sair. Nunca pensei muito nisso. Açude era açude, peixe era peixe e eu tinha que trabalhar. Mas naquela semana de abril, algo mudou. E o que ouvi nas águas ainda me chama. Mesmo agora que escrevo estas linhas tremendo. Era uma segunda-feira, o ar frio mordendo a pele, a neblina tão densa que mal conseguia ver a outra margem do açude. Tinha saído de casa às 5 da manhã, como sempre fazia, carregando minha rede, a caixa de isopor e um termo com café quente. A água estava lisa como vidro, sem um peixe saltando, sem um pássaro voando por cima. Pescava desde as primeiras horas, a rede pesada com tilápias e umas traíras grandes, quando o sol começou a cair atrás dos eucaliptos. A neblina ficou mais grossa, subindo da água como fumaça, e um silêncio estranho tomou conta de tudo. Nem grilo cantando, nem vento nas folhas, só o som da água lambendo a margem. Foi quando sentei numa pedra para acender um cigarro que ouvi pela primeira vez. Era um canto, baixo, doce, como uma mulher cantando uma canção que não reconhecia. A melodia vinha de longe, do meio do açude, mas chegava clara aos meus ouvidos. Levantei a lanterna, acendendo o facho na direção do som, e quase deixei ela cair. Lá estava ela, flutuando na água, uma figura feminina,
cabelos longos se espalhando na superfície como algas escuras, rosto pálido sob a luz da lua, que começava a aparecer entre as nuvens. Por um momento, pensei que fosse uma pessoa se afogando e já estava tirando a camisa para pular na água quando ela me olhou. Os olhos dela brilhavam com uma luz própria, como os olhos de um animal no escuro, e quando abriu a boca para cantar, vi que não era totalmente humana. A voz saía dela como uma sereia dos filmes, hipnótica e assustadora ao mesmo tempo. E então ela cantou meu nome. Pedro, Pedro. A rede escorregou das minhas mãos, caindo na água com um splash que quebrou o encanto. Corri para casa como um menino com medo do escuro, mas o som continuava ecoando na minha cabeça, como se tivesse grudado lá dentro dos meus ouvidos. Cheguei em casa suando frio, mesmo com o ar gelado da noite. Minha mãe, Dona Maria, estava assistindo novela e perguntou por que eu tinha voltado tão cedo. Inventei uma desculpa qualquer sobre dor de cabeça, mas ela percebeu que alguma coisa estava errada. Filho, você tá branco que nem papel. Que foi que aconteceu lá no açude? Não tive coragem de contar. Quem ia acreditar? Nos dias seguintes tentei voltar à rotina normal, mas o açude estava diferente. As águas, que sempre foram escuras mas transparentes, agora pareciam opacas, quase oleosas. Os outros pescadores da região, o velho Manuel, o Zé da bicicleta, o Toninho, começaram a evitar o lugar. Tem alguém andando lá à noite? Murmurava o Manuel na venda do seu Aristides. Pegadas molhadas na margem, mas nenhuma pegada saindo da água. Uma manhã de quarta-feira cheguei no açude e encontrei dezenas de peixes mortos boiando na superfície. Tilápias, traíras, bagres, todos com os olhos brancos, vidrados, como se tivessem visto algo terrível antes de morrer. O cheiro era horrível, doce e podre ao mesmo tempo. Tava juntando os peixes mortos numa sacola quando ouvi de novo o canto baixinho vindo das águas profundas. Desta vez misturado com um som de splash, como se algo grande tivesse mergulhado. Peguei minha vara e resolvi investigar. Caminhei pela margem seguindo o som, até chegar num ponto onde a água era mais funda, bem no centro do açude. Foi lá que vi os reflexos. Não eram reflexos normais. Eram rostos de homens flutuando logo abaixo da superfície, como se tivessem sido presos na água. Reconheci alguns. O Carlinhos, que tinha sumido 2 anos atrás dizendo que ia pescar. O Nico, um peão que desapareceu no Natal passado. Todos com a mesma expressão de terror, a boca aberta num grito silencioso. Corri para a vila e contei tudo para o velho Manuel, que me ouviu em silêncio, mexendo no café com açúcar. Quando terminei, ele cuspiu no chão e fez o sinal da cruz. É a dama do açude, Pedro. Ela chama e leva. Foge desse lugar enquanto é tempo. Que dama, seu Manuel? Quando represaram o rio, alagaram a casa da dona Isadora. Ela não quis sair. Disse que nasceu ali e ali ia morrer. Encontraram o corpo dela 3 dias depois, boiando na água nova. Dizem que ela nunca foi embora. Mas eu não fugi. Devia ter fugido, mas não fugi. Na semana seguinte, a curiosidade falou mais alto que o medo. Era uma quinta-feira. A neblina mais grossa que já tinha visto, cobrindo os eucaliptos como um véu fantasmagórico. Decidi ir ao açude às 10 da noite, armado com uma lanterna potente, uma corda e uma coragem que não sei de onde veio. O canto começou antes mesmo de eu chegar na margem, mais alto e hipnótico que antes. A melodia grudava na mente, fazendo meus pensamentos ficarem lentos e confusos. Caminhei como sonâmbulo até a beira da água, a lanterna iluminando a superfície negra, e lá estava ela novamente, a mulher, mas agora mais perto, mais nítida. Podia ver cada detalhe do rosto pálido, os cabelos que se moviam na água como serpentes vivas, os olhos que brilhavam com uma luz sobrenatural. Quando sorriu para mim, vi que os dentes eram pontiagudos como os de um peixe. A água do açude começou a refletir meu próprio rosto, mas distorcido, com olhos fundos e sem vida, como os peixes mortos que eu tinha encontrado. Era como se ela tivesse me mostrando o meu futuro. Peguei a corda que tinha trazido e, num impulso louco, tentei laçá-la. A corda voou pela água e passou direto através dela como se fosse feita de neblina. Ela riu. Um som que fez minha espinha gelar e os cabelos do braço se arrepiarem. Foi quando senti as mãos frias como gelo, agarraram meu braço direito, subindo da água, como se pertencessem a alguém que estava escondido logo abaixo da superfície. Olhei para baixo e vi outros braços, dezenas deles,
saindo das profundezas e tentando me puxar. Caí de joelhos na lama da margem, a lanterna rolando e iluminando as árvores num movimento doido. Consegui me soltar e corri para trás, escorregando no barro molhado. Mas ainda podia ouvir a voz dela, agora vindo de dentro da minha própria cabeça. Pedro, fica comigo. A água é quentinha. Você vai gostar. Me escondi atrás de um eucalipto grande, tremendo de medo e frio, e assisti à coisa mais terrível que já vi na vida. A mulher, se é que podia ser chamada de mulher, emergiu completamente da água. Metade do corpo era humano, da cintura para cima, mas da cintura para baixo tinha uma cauda de peixe que brilhava com escamas prateadas sob a luz da lua. Os rostos que eu tinha visto refletidos na água começaram a se mexer, gritando sem som, as bocas se abrindo e fechando em desespero. E ela cantou para eles como uma mãe cantando para filhos. Eles são meus agora, meus para sempre. Na água fria e escura. Consegui me levantar e corri para a vila, tropeçando nas raízes, arranhando os braços nos galhos. Cheguei na casa do Manuel ofegante e contei tudo. Ele me ouviu balançando a cabeça. Depois foi buscar uma garrafa de pinga. Você tá marcado, Pedro. A Yara escolheu você. Ela afoga quem ela quer e quando quer. Só Deus pode te proteger agora. No dia seguinte, chamei a polícia. Veio um sargento de Maringá que me ouviu com paciência. Fez algumas anotações e foi dar uma olhada no açude. Quando voltou, riu na minha cara. Não tem nada lá, rapaz. Ilusão de pescador. Muito sol, pouco sono. Acontece direto. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Vi no olho dele que ele tinha visto alguma coisa também. Nos dias que se seguiram, tentei evitar o açude, mas ela não me deixou em paz. O canto continuava. Agora chegando até minha casa, misturado com o vento que balançava os eucaliptos. Acordava de madrugada ouvindo meu nome ser chamado, uma voz doce e terrível que vinha da direção da água. Uma manhã, encontrei um peixe morto na porta de casa. Uma traíra grande com um dos olhos arrancado. O olho que sobrou me encarava com uma expressão quase humana, como se tivesse uma mensagem para me dar. À noite, enchendo um balde com água da torneira para tomar banho, vi o reflexo dela na superfície. Tava lá, dentro do balde, acenando para mim, os lábios se movendo sem som. Virei o balde derramando tudo. Mas quando olhei de novo no chão molhado, ela ainda estava lá. Tentei contar para outras pessoas da vila, mas me olhavam como se eu fosse louco. Até minha mãe começou a se preocupar, falando em me levar num médico na cidade. Pedro, você não tá bem, filho. Essas histórias de mulher no açude, isso não existe. Mas eu sabia que existia. E sabia que ela não ia desistir de mim. Uma noite encontrei outro bilhete embaixo da minha porta, escrito numa letra tremida que parecia a minha. Pedro, vem pra água. Tá na hora. O papel estava molhado, cheirava a limo e peixe morto. Quando tentei rasgar, ele se desfez nas minhas mãos como se fosse feito de alga. Foi quando entendi que não tinha mais escapatória. A dama do açude, ou Yara, ou sei lá que nome ela tinha me escolhido. E quando uma criatura dessas escolhe alguém, não adianta correr. Estou escrevendo essas palavras na última noite que vou passar em terra firme. Amanhã de manhã, vou ao açude. Não porque quero, mas porque não consigo resistir. O canto dela está na minha cabeça o tempo todo agora, misturado com meus próprios pensamentos, fazendo eu esquecer quem sou. Às vezes me pego cantarolando a melodia que ela canta, sem perceber. Outras vezes acordo com o gosto de água do açude na boca, como se tivesse passado a noite toda debaixo d'água. Minha mãe diz que estou mais magro, mais pálido. Minha irmã reclama que falo sozinho. Elas não sabem que não estou falando sozinho. Estou respondendo para ela. Para a dama que vive nas águas escuras e coleciona almas de pescador. Se alguém encontrar este caderno, lembra da minha história. Se você pesca num açude isolado, se ouve cantos estranhos na madrugada, se vê reflexos que não deviam estar lá. Corra, corra e nunca mais volte. A água pode parecer calma e convidativa, mas às vezes guarda criaturas que são mais velhas que a própria cidade, mais famintas que qualquer peixe. E quando elas escolhem você, não tem volta. Escuto ela me chamando agora, a voz misturada com o vento nos eucaliptos. Pedro, vem. A água tá quentinha. Vou indo. Não porque quero, mas porque tenho que ir. Talvez na água eu encontre paz, ou talvez vire só mais um reflexo assombrado,
aparecendo para assustar o próximo pescador curioso. Se você um dia pescar no açude do Coronel Batista e ouvir um homem chamando seu nome das águas escuras, não escute, não olhe, simplesmente vá embora. E se não conseguir resistir, se o canto for mais forte que sua vontade, pelo menos lembra que eu avisei. A dama do açude não é lenda. Ela é real, tá lá embaixo esperando, e tem fome de almas perdidas a Deus. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.